Olá! Antes de abrir o nosso vídeo hoje, e aliás, eu quero lembrar que o vídeo hoje está bom, está politizado, está politiqueiro, está quente e está esperto. Mas antes de abrir o vídeo, eu quero apresentar as empresas que estão conosco hoje, dando o seu apoio cultural à nossa Web TV Piuí. Esse canal, que você sabe, é um canal especialista em Piuí e piuienses. Essa é a nossa especialidade. Então vamos que vamos, estão conosco hoje Piuí Tênis Clube, o grande centro de esportes, lazer e saúde da família piuiense. Centro Profissional Liberal Dr. Arnaldo Soares Alves, advocacia de resultados. A Semevete Ribeiro, o maior centro de saúde animal do Oeste Mineiro. A Marcopan Mercearia, casa de carnes, padaria, confeitaria e distribuidora de produtos. Está conosco também o RF Buffet, a sua festa prontinha, da reunião em família ao jantar social. Está conosco a Vila Caipira, o melhor sabor da vida em queijos, doces, salames, defumados e petiscos. Estão conosco a Farmarilha e a rede Far Melhor, a rede que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Está conosco a Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso da região. E está conosco a Contabilidade Coutinho, 20 anos de credibilidade e experiência em serviços contábeis. E agora sim, vamos ao nosso papo de hoje. Bom, então é isso, seja muito bem-vindo. Obrigado por acessar o nosso canal. Eu quero abrir o meu comentário hoje agradecendo aquele montão de mensagens que eu recebi de gente que viu, gostou e curtiu o nosso último Comenta com Pimenta, porque deu para sentir que o piuiense está antenado na política. Não é? Eu tive um ótimo feedback de gente madura de todas as idades, mostrando, portanto, que o piuiense está de olho aberto. E se você não assistiu o vídeo que eu estou dizendo, entra lá no canal e clica. E que em 2026 esse pessoal espera uma eleição com candidatos qualificados, representados por cabos eleitorais que entendam o que a cidade precisa. E lembrando que a geração Z está de olho no lance, está conectada. E a geração Z, com certeza, essa moçada que hoje está curtindo seus 16, 17 anos, no ano que vem, ano de eleição, deverá estar na cabine eleitoral apertando a tecla confirma. E em Piuí, olha só, essa garotada Z representa pelo menos 15% do eleitorado, nós fizemos as contas. São, portanto, cerca de 3.000 votos, e é bom ficar de olho neles. E agora fica aí só um minutinho que eu já volto para prosseguir com o nosso papo. Roda a vinheta, Gabriel, e vamos que vamos! Recentemente eu fiz uma pesquisa básica sobre o eleitorado piauiense e encontrei alguns dados interessantes para você que é político ou para você que é curioso. Primeiro, Piuí possui cerca de 26.000 eleitores, divididos em 4 faixas de idade. A primeira, composta por eleitores entre 17 e 30 anos, representa 15% do eleitorado, cerca de 3.000 votos, ou seja, voto suficiente para eleger metade da Câmara de Piuí. O segundo grupo é composto por eleitores de 30 a 40 anos e corresponde a 32% do total.
Se a gente somar essas duas faixas, que vão dos 17 até os 40, nós temos 47% do eleitorado, ou seja, quase a metade do total de piauienses aptos a ir para a urna. E aí vem o terceiro grupo, que é composto por eleitores entre 40 e 70 anos, e representa 40% do total. E, finalmente, fechando a escala, ou fechando a escadinha, temos o eleitorado acima dos 70 anos, que, pela lei, é até dispensado do voto, mas merece muita atenção dos bons candidatos, porque essa turma dos 70 e mais representa 13% do eleitorado piauiense, ou seja, mais de 3 mil votos. Isso se o bom candidato conseguir convencê-los de que compensa sair de casa para ir lá votar. E, bom, agora resumindo, se a gente dividir o eleitorado piauiense em novos e usados, ou em jovens e maduros, teremos dois times quase iguais no poder, na força de voto. O grupo até 40 anos, com 48% dos votos, e o grupo acima dos 40, com 52%. Juntos, eles são, portanto, 100% da força eleitoral piauiense. A diferença entre esses dois grupos favorece os maduros com 5% a mais, ou seja, a briga entre eleitores novos e usados em Piauí é pau a pau. E vamos seguindo. Muito bem, agora eu quero relembrar aqui alguns números da última eleição para deputado em Piauí, eleição de 2022. Aquela eleição feroz, canibal entre Lula e Bolsonaro, quando o Piauí tinha aproximadamente 25.600 eleitores para eleger presidente, governador, senador e deputados. Então, somadas as abstenções, os votos brancos e os nulos daquela época, tivemos uma ausência de quase 30% do eleitorado. E esse foi o cenário geral. E agora eu faço um parêntese para lembrar que uma eleição de deputado, como a que vai acontecer no ano que vem, 2026, é uma prévia, é um termômetro para medir a força dos cabos eleitorais que atuam na política piauiense. Porque eles, os cabos eleitorais, são os motores da campanha do deputado no município. E a força de um cabo eleitoral na campanha do deputado já nos dá uma noção do que ele será na eleição para prefeito no ano seguinte. Dá uma ideia do montante de votos que ele pode representar na campanha do prefeito, portanto. E por isso é bom lembrar que a eleição de 2026 em Piauí vai oferecer, então, um rascunho da eleição para prefeito de 2028. E é assim que a banda toca. Mas fica aí que eu já volto com as urnas de 2022. Fica aí. Muito bem, vamos seguindo. Em 2022, tivemos em Piauí dezenas de candidatos a deputado estadual e federal disputando o voto. Como sempre, apareceram os tradicionais, os recomendados e os paraquedistas, porque a história sempre se repete. No final das contas, apenas 6 nomes, entre dezenas, receberam acima de 1.000 votos em Piauí. 3 para a Assembleia Mineira e 3 para a Câmara Federal. Os que o piauiense mais ajudou a colocar na Assembleia Mineira foram Cássio Soares, com 6.387 votos, o campeão de votos aqui, Antônio Carlos Arantes, com 1.106 votos, o quarto estadual, aliás,
mais votado em Minas Gerais, e o estreante em Piauí, Coronel Sandro, com 1.433 votos. Já para a Câmara Federal, Piauí contribuiu com 4.096 votos para Emidim Madeira, 2.406 votos para o Nicolas Ferreira, que, aliás, descobriu Piauí pela internet, mas demonstrou exatamente a força da geração Z que nós falamos lá no início, eleitores da juventude digital. E tivemos ainda, acima de 1.000 votos, o Marcelo Álvaro Antônio, que chegou meio tarde, mas ainda levou para Brasília 1.344 votos e ainda levou o Frank Almada como assessor, um bom assessor, aliás. Portanto, esse é o resumo da ópera Deputados 2022. Mas agora vem a pergunta inevitável. O eleitor piauiense foi bem representado nos altos escalões de BH e Brasília nos últimos 4 anos? A cidade ganhou com esses deputados? Bom, aí agora eu repasso essa pergunta para você, meu caro amigo, minha cara amiga. E vamos que vamos. Bom, vamos mudar o foco um pouquinho agora. Alguém da mídia comentou comigo que Fernando Detetive retornou à Câmara de Piauí com fome de gol, fome de bola. Chegou chegando. O que é bom para a cidade. Afinal, o Fernando teve uma boa votação, acima de 700 votos, tem disposição para o trabalho legislativo e tem boa experiência parlamentar. Ele foi vereador em 2005, 2013, 2017 e agora 2024. Foi 2 vezes presidente da Câmara. Foi ele quem inaugurou o atual prédio sede da Câmara, lá na rua Visconde de Ouro Preto. Foi ele que conseguiu editar 3 livros de orientação ao trabalho do vereador, um bom trabalho, uma boa lembrança, um bom serviço prestado à Câmara de Piauí. E na sua última passagem pela presidência, em 2017, Fernando apertou o cinto e ainda conseguiu devolver uma sobra de R$2 milhões da verba legislativa ao cofre da Prefeitura de Piauí. E com base nesse currículo, os atuais colegas de bancada do Fernando já perceberam que o Fernando pode ser um bom parceiro para lutas futuras. Nesta legislatura, aliás, o Detetive estreou com 2 propostas inteligentes na área de saúde pública. Ideias que já estão ou já deveriam estar na mesa do prefeito. A primeira é a criação do Circular da Saúde, um ônibus ambulatório adaptado para atendimento domiciliar aos moradores da zona rural. A segunda é a implantação de uma clínica veterinária também sobre rodas para atendimento e castração de animais de rua e animais domésticos na zona urbana e na zona rural. As 2 propostas inéditas do Detetive receberam aval e apoio unânime do plenário e já devem estar em andamento. Bom, mas já que falamos em Câmara, vamos continuar na Câmara. Aconteceu recentemente, lá na Câmara, uma audiência pública com baixíssima adesão popular, por sinal, para discutir 2 assuntos vitais para a vida de Piauí. Primeiro, se a Prefeitura deve ou não deve transferir o manejo do lixo urbano, que hoje é feito por ela, a Prefeitura, para a Arismig, que é uma agência do governo do Estado com sede em Boa Esperança. O segundo assunto, que é consequência do primeiro, e que também entrou na pauta, é a criação de uma nova taxa de lixo a ser cobrada pelo SAAI na conta de água. O assunto é polêmico e está gerando muita dúvida na população. Bom, mas aproveitando o tema, eu quero trazer aqui também a opinião do ex-vereador Carlinhos Leonel
sobre essa polêmica do lixo em Piuí. O Carlinhos entende que a solução ideal é a prefeitura criar o seu próprio serviço de gestão do lixo, nos moldes do SAAI, e não entregar isso na mão de terceiros, porque assim o dinheiro do piuiense não sai de Piuí e teremos o controle total do serviço. O SAAI é uma obra histórica e salvadora do ex-prefeito Zé Garcia, que há 30 ou 40 anos atrás nos livrou da maldição de uma copasa no pé do piuiense. Portanto, seria inteligente colocar a ideia do Carlinhos Leonel na mesa. Carlinhos é um dos vereadores mais corretos e trabalhadores que já passaram pela Câmara de Piuí, tem um interesse sincero, genuíno pela cidade e sempre chega junto quando o Piuí precisa dele. Então é isso. Pois é, nós falamos aí atrás do doutor Zé Garcia Pereira e agora eu quero fechar com uma nota curiosa sobre o doutor. Olha só essa foto aí. Tá vendo? Semana passada entrou no feed do Facebook essa foto em preto e branco que você está vendo aí. O doutor Garcia, todo charmoso, na sua beca de formatura em medicina há mais de 40, 50 anos, não sei bem, porque eu nem era nascido nessa época, sou da geração Z, né? E o que eu sei é que bastou essa foto pintar no Face para desencadear centenas de comentários, curtidas, compartilhamentos e aplausos, lembrando os feitos do doutor como ex-prefeito e médico de família de metade de Piuí que ele foi. Bom, é a história do quem foi rei sempre vai ter sucesso, né? Mas pelo volume do aplauso do fã-clube, já deu para avaliar que o prestígio do doutor continua lá em cima, como sempre foi, né? Tá certo? Bom, por hoje isso é tudo e eu quero fechar dedicando esse vídeo à memória de José Garcia da Silva, Zé Agreni, o Zé do Povo. No último dia 4, a política piuiense perdeu um ícone, um ex-prefeito que sabia falar e sabia ouvir a língua do povo. A morte do Zé do Povo empobrece a política piuiense. Nossa política perde um pouco da sua essência, do seu folclore, da sua originalidade e da sua alegria. Mas, enfim, chegou a hora e lá se foi Zé do Povo. Zé do Povo em Piuí só teve um e com certeza não haverá outro. Mas ele deixou de presente para a cidade uma descendência de homens e mulheres que engrandecem Piuí com seu trabalho e com a sua luta. E como diz o samba do velho Ataúfo, morre o homem, fica a fama. Zé Garcia da Silva, o Zé Agreni, cidadão participativo da vida piuiense, fica nas páginas da história. Mas o Zé do Povo, personagem querido e emblemático, fica na memória e no coração do piuiense. Um grande abraço para a dona Melvira, aos filhos e aos familiares do Zé do Povo.